Como você age em uma situação onde suas emoções estão sob pressão? O que você faz para não perder o controle? Você conhece alguém que se irrita, se preocupa com tudo ou muda facilmente de humor? E às vezes, por qualquer coisa, a pessoa já fecha a cara? Muitas vezes temos dificuldade em gerenciar nossas emoções, principalmente quando estamos sob pressão, naqueles momentos de estresse e incerteza. Quando as coisas não acontecem como a gente esperava, podemos ser dominados por sentimentos intensos como raiva, medo ou ansiedade. Isso pode tornar até mesmo conversas simples em situações complicadas e constrangedoras. Por exemplo, imagine que você está debatendo com alguém sobre futebol ou política. Tudo o que você quer é expressar seu ponto de vista, mas a outra pessoa parece ficar cada vez mais irritada e ignorante. Ela pode começar a elevar a voz ou atacar você com comentários depreciativos, desconsiderando suas opiniões e até mesmo tentando ofender seu caráter. O que começou como uma conversa amigável acaba se transformando em trocas de insultos, ofensas, xingamentos e críticas pessoais. Isso acontece porque nem todo mundo sabe controlar suas emoções. Quando confrontadas com algo que não gostam, muitas pessoas reagem impulsivamente, deixando-se levar pela frustração e pela volatilidade. Elas podem se sentir defensivas, como se qualquer opinião contrária fosse um ataque à sua própria pessoa. Podem ficar irritadas porque não veem suas ideias sendo validadas, ou porque têm dificuldade em expressar claramente seus pensamentos, ou ainda podem se sentir ofendidas e diminuídas com sua opinião, tudo porque não conseguem reconhecer que seu próprio valor não depende do que outros acham dela. Quando as emoções começam a dominar, é quase certo que decisões erradas sejam tomadas. As pessoas podem se tornar desesperadas para alcançar seus objetivos, o que acaba prejudicando seus relacionamentos e magoando aqueles ao seu redor. E geralmente, só percebem o estrago causado depois que a confusão e o tumulto passarem. Se você já se viu em uma situação parecida, ou já aconteceu com você uma situação onde suas emoções foram testadas, o que você faz para não perder o controle? Que ações você toma para continuar sereno e racional? Neste vídeo, vamos explorar 12 hábitos poderosos que qualquer pessoa pode adotar para dominar o que é conhecido como não-reação. A ideia principal é simples. Quando você reconhece emoções intensas e adia reações impulsivas, você pode tomar decisões acertadas nos momentos cruciais. Entre o que acontece com você e a sua reação, existe uma janela que você pode pensar racionalmente e escolher a melhor resposta emocional. Esses hábitos podem te ajudar a cultivar essa capacidade. Muitos deles são utilizados diariamente por pessoas altamente disciplinadas. Assim como se exercitar para fortalecer os músculos, desenvolver uma verdadeira disciplina emocional requer tempo e esforço constantes. Com esses hábitos, você aprenderá a controlar suas emoções e a enfrentar qualquer situação com paciência, calma e compostura. Todos eles são importantes e cada um deles funciona individualmente. Então, se você aplicar apenas um, conseguirá colher os resultados. Agora vamos com os hábitos. 1. Contagem regressiva química. Quando você enfrenta um conflito emocional, substâncias químicas são liberadas no seu cérebro, e isso te leva a ter reações extremas e comportamentos impulsivos. Se você quiser controlar suas emoções, você precisa esperar que aquela onda de produtos químicos desapareça antes de tomar qualquer atitude. Um método simples é fechar os olhos e contar até 5. Durante esses 5 segundos, as reações químicas no seu cérebro se acalmam e desaceleram o suficiente para permitir que você veja a situação com mais clareza. Pode parecer uma técnica simples, mas esses poucos segundos podem te poupar de anos de decisões impulsivas e arrependimentos. Tire um momento para fechar os olhos e respirar profundamente, prestando atenção no ar entrando e saindo dos seus pulmões. Isso ajuda a acalmar o sistema nervoso e a trazer clareza mental. Praticar a respiração consciente regularmente pode fortalecer sua capacidade de lidar com situações estressantes de forma mais equilibrada e controlada. Sêneca, que foi estadista, escritor e grande filósofo estoico, reforça essa ideia em suas cartas sobre a ira. Ele nos ensina que o adiamento é uma poderosa ferramenta para gerenciar reações imediatas.
Em suas palavras, a melhor cura para a raiva é o adiamento. Praticar a calma antes de responder a algo exige prática e atenção. Por mais que isso pareça simples, na hora da raiva, executar pode ser realmente um desafio. Por isso, uma boa ideia é começar com situações menos complicadas para melhorar sua habilidade de esperar antes de reagir. Com o tempo, isso pode se tornar um hábito, ajudando você a controlar melhor suas emoções em várias situações. 2. Encontre suas raízes. Quando sentir emoções fortes borbulhando dentro de você, tente procurar a raiz do problema. Em outras palavras, pergunte-se por que você pode estar se sentindo do jeito que está se sentindo. Por exemplo, se você está impulsivamente irritado com alguma coisa que alguém disse, pergunte-se por que o comentário dele te afetou tanto. Por que isso provocou uma reação emocional tão forte em você? Esse hábito muda imediatamente sua perspectiva, porque te força a dar um passo para trás e analisar suas emoções de fora. Isso instantaneamente coloca você em uma posição de controle emocional e revela o que está acontecendo, o que realmente está causando essa angústia. Muitas vezes a fonte de um sentimento não é o que parece. Às vezes o cachorro do vizinho latir sem parar não é o que nos irrita, mas sim o fato de nos distrairmos o tempo todo e não conseguirmos focar por muito tempo. Ou quando nos sentimos frustrados com nosso chefe apontando erros no seu trabalho, podemos pensar inicialmente que estamos apenas com medo de perder o emprego. Mas, se pensarmos mais um pouco, você pode perceber que a real razão da sua frustração é que você ainda não confia nas suas próprias habilidades. E isso faz com que você entenda que está mais chateado com sua insegurança do que com as críticas do seu chefe. Ou quando sentimos uma mistura de tristeza e raiva toda vez que um amigo cancela um encontro. Quase sempre pensamos que essa irritação vem da decepção de não ver a pessoa. Mas se pensarmos mais a fundo, descobrimos que, na verdade, podemos nos sentir inseguros sobre o valor das nossas amizades e se essa pessoa realmente valoriza a relação que temos, assim como nós valorizamos. Nossa emoção é a resposta a algum sentimento ou pensamento que não resolvemos dentro de nós. Depois de encontrá-lo, você pode enfrentar o problema real sem causar danos a si mesmo ou aos outros. 3. Fontes de ressentimento. Geralmente temos o péssimo hábito de remoer sentimentos negativos como raiva ou ressentimento. Digamos que você tenha uma discussão com um amigo. Vocês dois vão embora se sentindo magoados e irritados, mas em vez de expressar esses sentimentos e encontrar uma solução, você deixa que sua raiva cozinhe e cresça dentro de você. Com o tempo, você pode até perder a noção do motivo pelo qual estava com raiva. Isso acontece muito em família. Um tio que não fala com o irmão, uma tia que não fala com não sei quem, e se você perguntar e investigar o real motivo, ninguém sabe explicar ao certo o que acontece, e mesmo assim o ressentimento permanece. Cada vez que pensamos em acontecimentos ruins, estamos revivendo a mesma dor mentalmente, e isso cria uma distância ainda maior de resolvê-los. Quanto mais você espera para resolver esses sentimentos, mais difícil se torna fazer com que essas emoções desapareçam. Essa dificuldade não se limita apenas à raiva, mas se aplica a outras emoções negativas como a tristeza e o constrangimento. Ignorar esses sentimentos pode criar uma turbulência emocional que permanece em você, criando cada vez mais monstros mentais e muros emocionais que te impedem de avançar e viver com leveza. Portanto, é crucial lidar com essas emoções e resolvê-las antes que se tornem incontroláveis. Discutir seus sentimentos e trabalhar para resolvê-los é um passo essencial para prevenir que o ressentimento e outras emoções negativas criem raízes profundas em você. 4. Dê um nome às suas emoções. Muitas vezes lutamos para controlar nossas emoções porque não sabemos realmente o que estamos sentindo. Sabemos que não estamos bem, e todos nós reconhecemos que é uma nuvem negra em nossos pensamentos e sentimentos, mas não entendemos exatamente o que é. Na maioria das vezes, nossas emoções ficam confusas, e isso é totalmente frustrante. Por isso, buscamos alívio imediato, em vez de entender o que está errado. Em situações como essa, tente dar nome às suas emoções. Assim que você sentir algo borbulhando dentro de você, pergunte-se: o que exatamente estou sentindo?
Estou com raiva ou triste, impaciente ou envergonhado. Depois que você dá um nome às suas emoções, elas se tornam menores, mais simples e mais fáceis de entender. Um exemplo disso são nossos medos e inseguranças. Se você pegar um papel e escrever quais são seus 5 maiores medos, você perceberá 2 coisas. A primeira é que a maioria deles poderá nunca acontecer. E a segunda é que, mesmo que aconteça, você tem capacidade ou pode aprender habilidades para lidar com eles. Quando trazemos nossos medos à luz, eles saem da nossa mente e perdem força no mundo real. Antes de seguirmos para o 5º hábito, preciso te dizer que esse vídeo só chegou a você porque alguém antes de você teve o cuidado de se inscrever em nosso canal, curtir e deixar um comentário. Então, faça o mesmo e não quebre essa corrente. 5. Gerencie seu estresse. O estresse tem um impacto significativo em seu estado emocional. Quando você está estressado, sua paciência e disciplina se desgastam facilmente. Parece que o mundo está desabando ao seu redor. E pequenas coisas podem desencadear situações extremas, explosões emocionais e decisões totalmente irracionais. Qualquer tipo de estresse pode afetar seu estado emocional, então crie o hábito de aliviar um pouco do estresse todos os dias. Há muitos meios para aliviar o estresse em atividades, como ter um diário e colocar para fora seus sentimentos e emoções, e até pensamentos que você não compartilharia com ninguém. Você pode começar a meditar, treinando silenciar sua mente e acalmar suas emoções, ou se exercitar fisicamente. Quando você não gerencia seu nível de estresse, ele volta para seu corpo. Não é só mentalmente que ele te prejudica, mas física e emocionalmente. Por isso, qualquer um desses hábitos, se praticado regularmente, pode diminuir seus níveis de estresse, tornando muito mais fácil processar e controlar suas emoções. 6. Oportunidades de expressão. Muitas pessoas perdem o controle de suas emoções porque não se permitem expressar o que realmente sentem. Quantas vezes, quando crianças, ouvimos "engole o choro" ou "pare de dar risada"? Isso porque dificilmente aprendemos como lidar com nossas emoções. Desde a escola, em casa, no trabalho ou hoje com as redes sociais, sempre somos ensinados a reprimir, esconder ou não demonstrar o que sentimos verdadeiramente. Muitas vezes fingimos que está tudo bem até o dia em que nossas emoções explodem de repente, ou guardamos, enterrando o que nos acontece até que, na tentativa de esconder algo mais, implodimos. E é nesse exato momento que essas emoções extremas causam mais danos a você e às pessoas em sua vida. Para seu próprio bem, não deixe que suas emoções apodreçam no fundo de sua mente. Não esconda ou se envergonhe do que você sente. Crie oportunidades para expressar suas emoções, seja uma vez por semana, uma vez por dia. Comece a tornar isso algo normal. Escreva em um diário, converse com um amigo querido e confiável ou converse com um profissional de saúde mental. Faça da autoexpressão algo normal, parte da sua rotina, e você começará a se entender muito melhor. 7. Canalize seus sentimentos. Falar ou escrever não são a única maneira de expressar emoções. Você também pode canalizar esses sentimentos para atividades como esportes físicos ou algum hobby que você se identifique. Essas atividades ocupam sua mente e canalizam sua energia de uma forma que traga calma e clareza. Sêneca, que foi um dos maiores filósofos estoicos, falava muito sobre caminhadas ao ar livre para pensar com clareza. Por exemplo, se você estiver preso em uma situação estressante, você pode tentar cantar a plenos pulmões. Você pode desenhar, pintar, cozinhar, construir algo. Existem dezenas de atividades que liberam seus sentimentos e mudam seu estado de espírito. Encontre um que combine com seus interesses. Dessa forma, você pode canalizar suas emoções para algo construtivo. 8. A rotina da empatia. Quando você estiver com raiva de alguém, tente pensar na situação do ponto de vista da pessoa. Você pode sentir que foi injustiçado, mas é possível que a outra pessoa também esteja sentindo o mesmo. Sempre tendemos a ver apenas o nosso lado e pensar primeiro em nossos sentimentos, mas a outra pessoa pode estar em uma situação ruim e sentindo o mesmo que a gente. E, em todo caso, praticar a empatia pode neutralizar as emoções extremas, além de ajudar os dois a encontrar um ponto neutro.
E mesmo que você não se sinta chateado, praticar esse hábito te ajuda a expandir sua inteligência emocional. Praticar a empatia te desafia a refletir sobre seus sentimentos, questionar suas suposições e ver cada situação com um estado de espírito mais calmo e controlado. 9. Controle suas emoções. Você tem vergonha de suas emoções? Muitas pessoas evitam a responsabilidade por seus sentimentos, porque não são bem vistos, porque temos vergonha e medo de sermos julgados. Isso faz com que muitos de nós sinta vergonha de senti-los, e nem por um segundo pensamos em admitir que já sentimos inveja quando o vizinho compra um carro zero, quando sua melhor amiga compra uma bolsa de marca que você queria, faz a viagem que você sempre sonhou, ou quando pensamos de forma egoísta em não oferecer ajuda. Se alguém lhe perguntar como você está se sentindo, você pode fingir que está tudo bem e esconder suas emoções do mundo, mas isso só aprofunda a sua turbulência emocional. Quando você estiver se sentindo sobrecarregado, assuma a responsabilidade por suas emoções, porque não há nada de vergonhoso em como você se sente. Não existe nenhum ser humano que nunca tenha se comparado, sentindo inveja, ciúmes, medo ou não tenha pensado de forma egoísta na vida. O que nos torna melhores não é não ter esses sentimentos, mas sim aprender a lidar com eles. Não deixar que esses sentimentos respondam por nós. Como confirma a sabedoria do filósofo Epicteto, é impossível aprender o que você acha que já sabe. Quando não admitimos nossa humanidade, ou seja, que também sentimos raiva, medo, frustração, egoísmo ou qualquer outra emoção que é vista como negativa, estamos ao mesmo tempo nos negando a aprender como lidar com elas. Por acreditar que não temos, acabamos perdendo a oportunidade de progredir e nos tornarmos melhores. Os estoicos sempre diziam que muitos de nós deixamos de aprender ou de buscar sabedoria, porque nem sabemos que precisamos. Como nos consideramos sábios, nos fechamos para aprender. O mesmo acontece com nossas emoções quando nos consideramos superiores a sentir raiva, medo, inveja e tantas outras emoções mais difíceis, perdemos a chance de aprender a lidar com elas. E essa tentativa de esconder acaba nos causando mais mal do que bem. 10. O ponto de ebulição. Mesmo que você aprenda a controlar suas emoções, você pode estar muito chateado para manter essas emoções dentro de você. Esses são os momentos antes de suas emoções ferverem e potencialmente explodirem. Se você quiser controlar suas emoções, você precisa reconhecer seu próprio ponto de ebulição para nunca fazer ou dizer algo de que se arrependa mais tarde. Esta autocompreensão é uma parte da filosofia estoica, que ensina a importância do autoconhecimento nas nossas respostas emocionais. Os estoicos acreditavam que compreender e controlar nossas emoções pode nos ajudar a viver uma vida mais leve. Quando você sentir que está chegando no seu limite, o melhor caminho é se retirar da situação que está causando a tensão. Isso lhe dá espaço para respirar e acalmar a mente. Mude de ambiente, não importa que seja apenas para tomar uma água ou buscar um café, caso esteja no trabalho, por exemplo. O movimento físico ajuda a dissipar a energia acumulada e restaura sua capacidade de pensar com clareza. Isso ajuda a quebrar o ciclo de tensão e impede que você tenha uma explosão emocional. Seja evitando comportamentos agressivos e desconsiderados, ou controlando o impulso de falar demais sobre detalhes da sua vida pessoal, os motivos de uma discussão ou as razões do seu relacionamento ter acabado. Por meio da prática consciente de controle emocional, podemos aprender a reconhecer nossos limites antes de atingir o ponto de ebulição. Essa habilidade não apenas protege nossos relacionamentos e nosso bem-estar, mas também fortalece nossa saúde emocional e mental ao longo do tempo. 11. Crie seu mantra. Às vezes, quando você sente emoções fortes, isso te ajuda a lembrar no que você está trabalhando ou que tipo de pessoa você deseja ser. Um simples mantra ou uma frase significativa pode ajudá-lo a encontrar uma perspectiva e superar emoções negativas como raiva ou frustração. Esses sentimentos podem ser fortes no momento, mas quando pensamos no que realmente importa, fica mais fácil manter o controle. Pode levar algum tempo para encontrar um mantra que seja único e especial, mas ele funcionará como uma ancoragem nesse processo de controlar suas emoções.
A ancoragem é uma técnica poderosa para criar e fortalecer associações mentais entre estímulos externos e respostas internas. Se uma pessoa tem pavor de barata voadora, por exemplo, só de ouvir a palavra barata voadora já fica aterrorizada e aflita. Isso porque ela criou através da palavra um sentimento de horror. O mesmo com coisas positivas. Pense em um bolo de prestígio, por exemplo. Se você gosta, sua boca deve ter salivado agora. Isso pode nos ajudar a criar associações mentais que encorajam a ficar calmo e pensar racionalmente. Comece escolhendo seu mantra. Pode ser uma frase que você vai repetir ou deixar na tela de descanso do seu celular. Toda vez que você estiver sob pressão, ao falar ou ler seu mantra, você estabelece uma conexão entre a âncora e um sentimento de calma. Dessa forma, você ensina seu cérebro a associar esse estímulo com o estado de calma e silêncio. Faça isso várias vezes para pegar o jeito. Algumas repetições desta frase significativa podem aliviar o estresse, proporcionar clareza e lembrá-lo o que é realmente importante. 12. O poder da respiração. Muitas pessoas disciplinadas desenvolveram incrível paciência e força de vontade usando o simples poder de sua respiração. Você provavelmente já ouviu falar sobre exercícios respiratórios para aliviar o estresse ou a ansiedade, mas por que a respiração afeta seu estado emocional? A primeira metade da respiração, a inspiração, influencia o sistema nervoso simpático, que controla sua resposta de luta ou fuga. Parar para respirar fundo dissuade comportamento impulsivo em favor de decisões mais lógicas. A segunda metade, a expiração, vem de seu sistema nervoso parasimpático, o que afeta sua capacidade de relaxar e se acalmar. Simplesmente exalar uma lufada de ar pode pacificar sentimentos negativos, dando-lhe uma sensação de calma e controle. Sempre que suas emoções estiverem fora de controle, inspire e expire profundamente. Esses exercícios simples podem ser tudo o que você precisa para controlar suas emoções e mudar seu estado de espírito. Muitas vezes podemos pensar que nossas maiores lutas são travadas do lado de fora, mas aprender a ter autocontrole é nossa maior batalha e acontece internamente, em todos os momentos. Quando decidimos não deixar para amanhã e fazer o que realmente importa em nossas vidas, quando preferimos responder com gentileza, ou quando cobramos algo ou alguém sem diminuir a outra pessoa. Ao nos tornarmos melhores, controlamos nossas emoções, definimos nossas ações com clareza e isso constrói nosso destino. Se você chegou até aqui, comente qual hábito você mais se identificou e qual pretende adotar em sua vida. Aproveite também para compartilhar esse vídeo com um amigo que precisa e nos ajude a espalhar esse conhecimento para mais pessoas. Obrigado por assistir.